Boa noite, Caio, tudo bem? Boa noite, Helris, tudo bem? Obrigado pelo convite aí. Ô, louco, cara, isso aqui para nós é uma honra no podcast. E essa semana foi um pouco diferente, Caio, porque tudo ia ser ao vivo. Então o nosso podcast, ele está sendo ao vivo e para mim é um desafio, né? E até trabalhar com ao vivo, o pessoal aí em casa brincando, conversando com a gente, aí comentando, isso é muito legal. E nós vamos falar hoje sobre o quê, Caião? Primeiramente, né, boa noite para todo mundo aí, obrigado pelo convite novamente. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui do lado de quem eu já pude trocar treinos, fazer treinos verdade. E vivenciar junto no mesmo espaço. E dizer que tem uma pontinha desses músculos aí que foi eu que ajudei. Foi mesmo, duro que foi mesmo. Meu trabalho está aí. Então, mas vamos falar aí sobre treinamento, sobre obesidade, os casos de obesidade cada vez mais aumentando, e isso tudo com influência dos nossos ambientes e da vivência do ser humano, né, que está difícil descascar, tá muito mais fácil abrir. Tá, né? Difícil cozinhar, tá muito mais fácil pedir, tá na ponta dos dedos, né? Tá muito mais fácil no celular. Então vamos trocar uma ideia sobre isso. Para quem não sabe ou não conhece, o Instagram hoje é muito fácil, é só você entrar lá, Personal Caio Lopes, que você já encontra esse fera aqui. Ele que já foi de Tupã e hoje mora e trabalha e é um grande profissional lá na cidade de Marília. Mas, Caião, para quem não te conhece, se apresente, por favor. Você é um personal trainer. Qual que é a diferença de um professor e de um personal trainer? Ótimo. Bom, o personal trainer ele está mais linkado a essa área de atividade física para academias. Tá? Já o professor é generalizado muito mais, você usa mais essa palavra linkada à licenciatura, escola, progressão de vida, mas não deixa de ser um professor. Tá? É mais um nome comercial de venda que é melhor, né? Entendi. Então, o personal ele é uma pessoa que está ali para acompanhar você durante os treinos, para poder até, vamos dizer assim, um cuidado maior, né, com relação ao treino, a pessoa que está ali ao seu lado, você auxilia, e não só o auxílio, né, mas também o cuidado da postura, de ter toda essa questão. Eu não sou um professor que entende da terminologia e tudo mais, mas você já sabe. Então, eu tenho certeza que o pessoal de casa que também está assistindo nessa noite vai conseguir entender. Eu falo por mim muitas vezes, porque as dúvidas que surgem no seu Instagram lá, que o pessoal pergunta, são as nossas também. E isso que é bacana, né? E uma delas, assim, eu já começo de pronto, que é com relação à postura, né? Isso é muito importante no treino, né, Caio? Sim, a postura e a execução é metade da hipertrofia e do caminho que você quer chegar. Não adianta nada você progredir cargas e aumentar cargas. Eu chego a dizer que qualquer macaco bem adestrado muda aquele pininho. Ele muda o pininho. Eu não estou lá para isso. O profissional dessa área não está lá para isso. Ele está lá para tirar o máximo do seu cliente, entregar o treino mais personalizado possível e dizer se aquele é o caminho que vai ser mais próximo para o resultado dele. Então, a personalização do treinamento junto com o exercício para postura é essencial, tanto para a execução quanto para o alinhamento de alguma lordose, alguma cifose, alguma degeneração motora sua ou postural. Isso faz com que você consiga ter uma melhor. Queira ou não queira, as cargas mal executadas vão agravar esse sistema seu, esse problema que você tem, né? Então, primeiramente, antes de visar a estética, vai visar uma postura, vai visar uma melhor qualidade de vida. Eu costumo dizer para todas as minhas alunas que se elas forem para a academia ou começarem a treinar pensando em qualidade de vida apenas, ela vai ganhar estética de brinde. Ela vai vir. Eu falo, como o Caio citou no começo aqui, a questão dos treinos, né, que eu tenho um pouquinho aqui desse cara, com certeza. Todo professor ele deixa uma marca no aluno, né? Seja para bom ou seja para ruim, né? Porque tem um profissional muito bom e tem o profissional ruim. E o professor, geralmente, o personal, que ele, vamos dizer assim, ele não que seja ruim, mas ele não tem estudo suficiente para poder entender que há uma diferença entre A, B, mulher A, mulher B, homem A, homem B, jovem A, jovem B, enfim, né? Cada um tem uma estrutura e cada um tem um biotipo, né? Eu queria que você explicasse isso, Caio, porque o pouquinho que eu sei, eu aprendi com você também. Então eu sou grato por isso. E aí eu queria saber sobre biotipos. É uma coisa que todo mundo pergunta, né? Perfeito. Quando a gente fala em biotipos, na nossa área diretamente dizendo,
em termos de hipertrofia, a gente vem diretamente dizendo em ectomorfos, mesomorfos, tá? Em endomorfos. Mas se você for buscar diretamente dizendo para o lado da postura, esse biotipo vem de até se a pessoa tem uma escoliose, uma lordose, um abalamento na escápula, que é com uma escápula mais caída, aberta, onde ele vai ter uma dificuldade de ter uma contração da escápula e melhorar. Que é onde um dos lados da mulher muitas vezes acontece de carregar bolsa. Ela vai ter o ombro mais à frente e essa escápula está descolada. Você tem que fazer um trabalho unilateral. Aquela pessoa que geralmente anda assim, né? Isso, mais os à ombros para frente. Movimentos. Mulheres com muitos seios, hoje em dia nem tanto, mas sempre costumavam esconder um pouco mais. Acontecia esse problema diretamente ligado. Então, a diferença é visível. O mesmo aparelho que eu uso, muitas vezes você não poderá usar. O aparelho é só o caminho que te leva ao seu resultado. Então, ele tem que ser viável e poder ser executado por você. Se você já tem uma cifose, nós não devemos mais fazer aduções na frente. Não podemos mais fechar. Eu já tenho, eu não devo melhorar isso. Então, eu tenho que fazer o quê? Ao contrário. Vou trabalhar ao contrário. Então, cada vez mais... Obrigado. Cada vez mais ser específico e personalizado. E isso é obrigação do personal estar ao lado do aluno e o aluno entender também e cobrar dele. Por que eu faço isso? Porque eu só não ergo aquele tanto de carga que eu fico vendo nos vídeos de fisiculturismo. Por que eu não chego até lá? Aquela pessoa chegou até lá, mas ela não mostrou o que ela fez para chegar até lá. Então ela precisa ter essa estrutura pronta para erguer. Você não vai erguer um prédio do primeiro andar. Você vai ter que ter uma estrutura antes desse primeiro andar. Então você tem que montar essa estrutura para a gente poder treinar, certo? Esse é o início básico, certo? Caramba, é fácil de entender, mas ao mesmo tempo complexo, né? Isso, é difícil, é fácil, mas é difícil, né? Como posso dizer, é como se a gente alinhasse, tá? Nem todo carro pode chegar a 100 por hora. Verdade. Nem todo ser verdade. humano pode dirigir qualquer carro. Então, é individualizado. Não é igual para todo mundo. Senão fica tudo igual, ninguém chega no seu resultado e você não entende por que pro fulano deu certo e para mim não deu. Esse caminho não é o mesmo que o seu. Pode ser de início. Depois vocês vão ter que seguir cada um o seu caminho. Tá? É o mesmo caso que a gente vê muitos casais treinando junto. Não há problema algum de treinar junto. Desde que o personal consiga identificar suas individualidades. Você tem aluno assim, Caio? Tenho alunos casais, presencialmente eu tenho 2 casais e no online a gente tem vários, porque graças a Deus no online as meninas puxam os maridos para treinar. Elas vêm correndo puxar eles para treinar. É mesmo? A mulherada que puxa o marido para treinar. Como o meu foco são os trabalhos de mulher, acaba trazendo o marido para treinar. E quando você vai fazer isso, apesar de eles estarem na academia no mesmo horário, eles têm que ter noção que eles não vão fazer o mesmo treino. Eles podem talvez fazer o mesmo aeróbico, mas o mesmo treino não. Eles são completamente diferentes. Vou te falar um negócio, Caio. O legal é que assim, esse bate-papo rolou um pouco disso com o Éder nessa semana, né? Inclusive ele está assistindo a gente agora e está falando assim, grande Caião, mandou um abraço para você aqui, ó. Um abraço ao Éder, posso dizer que também que trabalhamos muito tempo junto e que eu tenho de aluno, eu indico diretamente a trabalhar com ele e todo mundo. Cola no Éder que vocês não vão errar. Não, eu só atuo em Marília e ainda atuo bem fechado num bloco que eu foquei em trabalhar dentro de um condomínio. Poxa! Como o processo de pandemia foi eu fui para lá em 2019 e praticamente eu falo para todo mundo que eu fui com a pandemia. Fui no final de 2019, 2020 ali eu começando o meu trabalho, engajando, trabalhando, fecha todas as academias e ficamos sem trabalhar. Ficou até que eu comecei a perceber que o fator de eu conseguir dar aula depois da pandemia em casa era mais seguro para os alunos. E eu descobri um condomínio na cidade onde tinha uma academia interna. Nisso eu comecei a fazer divulgação nessa região internamente e foquei ali, porque ali tem 300 terrenos e hoje tem 120 casas. Caramba! Então é próspero para mim ainda. Dá mercado lá. Sim. Então eu foquei em trabalhar lá dentro, fui retornando. Hoje meu foco principal é dentro desse condomínio. Entendi. E recentemente também o Caio, ele foi papai, né? Recentemente, dos gêmeos. 5 anos já. Olha, recentemente, porque gêmeos. eu falo, Caio, o tempo não passa, ele voa. E já faz quanto tempo que você está em Marília, meu amigo? Eu estou em Marília fazem 5 anos. Faz 5 anos que os gêmeos nasceram. Francisco e Mauro, beijo. Beijo, meu amor. Te amo também, minha esposa. Um abração para você, um beijo. Também para os gêmeos, né? Nossa. E agora vocês lá em Marília fica mais difícil de visitá-los. Né? Eu estou junto com eles lá, estamos juntos e fica difícil de eu vir para cá. Então eu venho poucas vezes, venho de 15 em 15 dias, 20 em 20, visitar os pais, passar o final de semana e mostrar que a gente foi criado aqui, né? Então tem que mostrar para eles também, não tem jeito. Querendo ou não queira, as raízes estão aqui, né? A terrinha de Tupã, né? Tem jeito. E inclusive, a Vanessa está falando aqui para mim no ponto que a Di está assistindo.
Tá, então aproveita e faz a declaração. Amor, né? Se eu tô aqui conversando com o Hellis, eu tive esse convite, mais da metade desse propósito vem de você. Obrigado pelo seu apoio, te amo. Nossa! Se eu tivesse um violão aqui, eu já mandava uma música Já vamos cantar, de fundo. serenatas. Paulo teve aqui essa semana também, eu falei pra ele assim, Paulo, a próxima que você for vir aqui, vai vir você e o seu irmão, vocês vão fazer um ao vivo aqui, porque falar de música e não ter um violão perto é duro, né, Caio? O duro vai ser você segurar o portão, o pessoal querendo entrar, mas tudo bem. Pessoal, é amigo meu de longa data, tá? Caio, quando nós tínhamos uma banda chamada H2Rs, ele era o cara que tava ali na frente esperando. E aí, vai começar quando? Não que vai hora cantar que tribalistas, não. Quero ver aquela voz dela que você fazia lá. Pô, eu gostava dela. Isso é legal demais, gente. Eu tô compartilhando com vocês um pouquinho do que essas memórias que eu tenho com o Caio. Então, aqui em Tupã, por exemplo, a gente não tem mais esse convívio. Mas eu sigo ele no Instagram. E vejo que legal que é o seu trabalho, porque, Caio, hoje todo mundo tem um pouco disso, né? Influencer, profissional de alguma área, e isso virou quase que rotina, né? Em toda a profissão. O fitness evoluiu demais e eu vou ser sincero, eu tenho até que pedir desculpa que eu fui na época que eu trabalhava em faculdade, eu cheguei a falar muito para todo mundo que não ia dar certo no online, porque eu sempre fui aquele personal muito rígido com postura e com execução. E o fator do aluno ficar não palpável para mim era dificultante para o aluno entender como executar, como fazer. Mas hoje em dia, com filmagem, aplicativo, ficou muito fácil. Sim. Porque é um clique, você vai ver uma boa execução que eu faço e você vai ter que replicá-la com alguns detalhes, alguns retornos, alguns ajustes, mas o retorno, o feeling e o ser humano agregou isso para ele. Ele pegou, ele não está mais tão carente ao ponto de querer o personal. Se ele já anda com as próprias pernas, ele quer orientação. Se você der uma orientação correta, ele não liga de ter distância de você. Ele entende isso, tá? E uma outra coisa grande que o online trouxe foi agregação para todas as classes sociais para ter um personal à distância, para ter alguém que agregue. Porque personal é um produto caro, não é para qualquer um. Sim. Isso faz com que a taxa diminua demais. Para 3% do brasileiro pode ter contato com o personal. E os outros 97%. Então, e esse produto de ticket mais baixo, que é o personal online, ajuda com que ele tenha uma orientação e não faça errado, não se machuque, não tenha problemas. E continue evoluindo até o ponto de falar assim, não, agora eu quero mais. Agora eu quero um contato mais próximo. Agora eu quero ir para um coach. Agora eu vou para um nutricionista. E começa a agregar. Porque você está perto todos os dias. Queira ou não queira, é palpável estar aqui próximo. Né? Sim. Então, o online e o profissional de educação física estão juntos nessa batalha. E é exatamente o que eu ia perguntar para você. Qual a importância que... claro, isso depende, né? Qual que é a minha vontade? Qual é o meu desejo? Aonde eu cheguei e aonde eu quero ir daqui para frente? É importante que seja consolidado isso junto com um profissional da área de nutrição. Né? Nós estávamos falando do Éder nessa situação e assim, eu tenho certeza que você deve trabalhar com vários, né? Sim. O Éder é um grande amigo meu, abraço Éder para você, foi um dos nutricionistas que eu trabalhei, eu tenho o costume de, não vou mentir, de testá-los. Eu trabalho em mim para depois poder indicar a outro. Sem dúvida. E eu não vou mentir, eu não indico a qualquer um. Eu tenho nutricionistas na palma da mão de vários leques. Eu tenho o Éder que trabalha com processo de perda calórica, com alimentações mais limpas, mas eu tenho uma no mesmo formato de mulher, porque vai que você não quer ir vai que a minha aluna não quer ir num homem, quer ir numa mulher. Então eu tenho uma no mesmo formato para oferecer. O marido mais ciumento, né? Isso. Eu tenho uma nutricionista que gosta de trabalhar mais com dietas de low carbs ou cetogênicas. Eu tenho uma masculina e uma feminina para indicar. Porque não adianta eu indicar para o meu aluno também um nutricionista que vai chegar para ele e vai falar o que todos já falaram. Então eu tenho que ter um que, através desse convívio que eu tenho com o meu aluno, eu sinto e sei como ele é, eu diga que esse é o mais próximo do que ele faça. Porque o negócio não é o nutricionista prescrever a dieta, é ele fazer. É ele mudar o seu hábito. É ele entender que quem está mudando é ele. E o negócio começa de dentro para fora. Não é se apegando a um papel e tendo diretrizes que ele vai conseguir mudar tão fácil assim. É complexo, é difícil. É complexo. Entendeu? Quando a gente tem o fator externo muito mais forte do que o nosso interno, a nossa vontade, fica quase imprescindível.
É quase aquela história, né, Caião? O pessoal chega na academia, passa aquela dieta sua lá pra mim. Passa aquele treino lá pra mim. A gente já ouviu muito isso, né? Perfeito. Diariamente, entrar num blog, pegar o treino do fulaninho, da fulaninha, do fisiculturista top, do Ramon. Vamos lá, é fake nerd pra cá, é fake nerd pra lá. Fake nerd. E vamos lá. Vamos na ondinha, né? Uhum. Mas ninguém olha pra si, olha pra dentro. Porque agora a moda é agachar, agora a moda é elevação pélvica. Segue o seu caminho, vai devagar. Você tá sendo bem orientado. Se você tá sendo bem orientado, acredita. Sim. Vai por aí. A pessoa é o mais próximo de você. O que você está vendo é o que todo mundo está procurando. Você só vai ser mais um. Mais um, né? Agora, essa questão, eu acho que é uma coisa que aflige não só mulheres, como homens também. Eu não tenho esse problema, tá, Falo? É o apego emocional à comida e transtornos. Eu vi essa questão lá rodando nas suas caixinhas. E como é que você lida com essa situação, Caio? Porque o personal... Costumo dizer, pessoal, o personal, eu falo por mim, tá? Eu chegava de manhã para treinar com o Caio muitas vezes, e aí antes de começar o treino, Caião, tudo bem, cara? Legal. Ele é meio psicólogo, entendeu? Ele é meio que um psicólogo. Os 5 minutos primeiros ali do contato entre você e o professor é quase que para você... rapaz, nossa, como tá calor, né? Rapaz, acabei de sair de casa, a mulher já gritando comigo. Eu acho que tem muito disso, né, Caio? Tem, porque a gente tem até uma piadinha dentro da nossa área que o professor que coloca o aluno nos 3 primeiros minutos ali na esteira para aquecer, ele já não sabe nada, porque a gente sabe que tem que ser diretamente muscular. Mas aquele que trabalha com foco comercial, entende o aluno e prescreve pro aluno, ele sabe que esses 3 minutos é a hora que ele abaixa a euforia, ou que ele tá indo ali arrastado, não tá nem aguentando, ele começa devagar para depois acelerar. Então você tem que ter esse feeling do aluno, esse processo, tá? O caso da fome, da comida que você falou, dos transtornos, é o que está mais acontecendo perante a obesidade hoje em dia. Muitas das vezes a pessoa não come muito mesmo. Só que os alimentos que ela está comendo são alimentos afetivos a ela. São alimentos que afetam o cérebro dela ao ponto de ser conforto. É prazeroso. Se você perguntar para a pessoa, ela tem pessoas que falam, não, eu não abandono meu chocolatinho depois do almoço. Só que conheço uma. Só que todos os dias o almoço dela não é do mesmo tamanho que é a barra de chocolate. Então ela não tem regularidade numa coisa para tentar tirar a outra. Não adianta eu tirar e deixar um espaço vazio. Eu até costumo dizer para as minhas alunas, elas chegam a bater uma quantidade de peso, aí elas, eu quero perder mais peso. Mas agora é só se cortar um braço, meu amor. Porque o que acontece é o seguinte, você precisa aumentar a massa muscular. Só se cortar o braço. Não tem mais como. O braço, uma perna. Aí vai cair o peso. Porque chega um momento que o processo é o contrário. Você precisa comer. Só que aí você tem que comer com qualidade. Desculpa, gente. Foi trágico. Eu dei risada porque uma piada. O processo é verdadeiro. A pessoa chega a bater os seus... Não, eu quero 58, mas ela fica bem com 62 quilos. O corpo que ela viu e gostaria de estar nela tem 62 quilos, não tem 58. E na mente dela é um número. Sim. Só que para perder isso não dá mais, minha amiga. Entendeu? Vamos cortar um braço, vamos vender um rim, entendeu? Tem esse detalhe. Esses são os apegos, né? Que são questões que às vezes elas se apegam a números, igual você está explicando, né? Poxa, eu tenho 1,80, queria pesar 50 quilos. Mas por que você queria pesar 50? Porque a Beachen pesa 50 quilos. Mas... Eu tenho o quadril 120. Como é que eu vou ter o glúteo da Anitta? Não dá. É muito diferente. A estrutura óssea é diferente. A pessoa tem que entender isso. E também esse grande processo de eu quero o seio de uma, o abdômen da outra, o glúteo da outra, até o ponto de virar um Frankenstein. Então tem que tomar cuidado, certo? Você é você, se aceite. Certo? Verdade. É por isso que esses afetos chegam nesse ponto de você se apegar à comida. Porque você tem que se apegar a você. Você não precisa procurar felicidade externa, ela está interna. Pois é. Certo? Pois é. E aqui nos comentários, nós já temos bastante gente online assistindo a gente. O vereador Paulo Henrique que está assistindo a gente também. Vereador, um abração para você. Com Paulo Henrique. Foi então, tá mandando um abração para você aqui. Um abraço, Paulo Henrique. Tamo junto, hein? Um abraço. Abração. Um abraço. E também a Vanessa falando aqui, Caião é assim mesmo. Ele fala na lata para as alunas. Eu sempre tive esse problema de ser o cara fechado da academia, ter dificuldade de aproximar, mas quando se aproxima eu falo, não vou mentir para você, assim não é, feijão com arroz é assim, minha amiga. Pois é. Não tem jeito. Eu te dou o caminho mais curto, mas ele pode não ser o mais curto, mas é o correto. Sabe quem concordou?
aqui com a Vanessa, no comentário, foi a Mari, a esposa do Éder. Falou assim, Mari, ele é assim mesmo. a Mari, assim. E bota preso pra cima, Mari. Vamos lá, sem preguiça. Caião, hoje eu acho que eu vou fazer uma pergunta, porque eu acho que no mundo fitness, de personal, atleta, mexe com o corpo, a gente tem sempre pessoas que almejam um campeonatinho, alguma coisa. Você tem trabalhado com esse público também? Eu já tive experiência de trabalhar com uma atleta aqui de Tupã, a Anne. Um abraço pra Anne, beijo. Que ela já foi uma atleta que a gente trabalhou junto em parcerias. Mas depois da Anne eu não tive mais esse processo de trabalhar com atletas. Eu não foquei. Não focou. Eu sempre tive escolhas, foi o que eu falei pra você. Pra mim poder te indicar um nutricionista, eu fui lá antes. Então, Certo. pra mim poder trabalhar com fisiculturismo se eu quisesse, eu fui trabalhar, ela me deu a oportunidade de trabalhar com ela, evoluir com ela, trabalhei, aprendi, sei como funciona, mas não é pra mim. Eu já fiz cursos de CrossFit, trabalhei, eu e o Alessandro, que é muito conhecido aqui, o Lê, a gente foi também, junto, tudo. Não é pra mim. Então eu fui sempre experimentando para poder dar a minha opinião. Pra poder passar. Então hoje em dia eu não tenho atletas de fisiculturismo, não trabalho com fisiculturismo. O meu processo de trabalho mesmo é focado em obesidade e qualidade de vida. Certo. Perda de peso e foco. Lógico que depois que a pessoa entende a qualidade de vida, o próximo passo sempre vai ser uma performance. Ele vai tentar Sim. performar. Não tem jeito. Nós somos seres humanos e somos desafiados. Cada vez mais queremos buscar mais. E vai acontecendo. Você vai criando mais vontade. Se essa performance não acontece comigo, é visível que acontece no trabalho, é visível que acontece em algum outro projeto de vida da pessoa. Não tem jeito. Infelizmente não tem como. Como o Caio já disse aqui, não tem como. Ó, a Gabi Ramires concordou também, hein? Conhece? Minha aluna, Gabi. Figura, um abraço, beijo. Ó, e é o seguinte, pessoal. Antes de passar para a próxima pergunta, o Caio deixou aqui pra gente, ele falou assim, eu vou estar sorteando pro pessoal que interagir na live. Sorteando não, eu vou estar presenteando, né? Aqui 2 kits. Pode deixar ali no canto, ali na frente. Põe para fora, o Caio. A gente fazer um merchan já, aí pelo menos da sua marca. Exatamente. Por quê? Porque a gente vai estar... Quem interagir mais aí, depois a produção, a técnica vai estar lá dentro e vai escolher um nome aqui e a gente vai presentear, tá bem? Olha que legal. Tem camiseta, Caio? Camiseta, você também ganhou uma camiseta. Eu ganhei uma camiseta também? Você ganhou uma camiseta. Ah, é nada, que eu vou abrir minha camiseta aqui, cara. Pô, bicho. Ô, louco. Não, essa aqui é minha, eu vou colocar aqui, mas é minha, tá, gente? Ó, olha aqui. Coloca esse aí pra baixo pra não sair na frente da câmera, Caio. Esse aqui? É, esse aí. Ó, agora eu tô treinando de Caio Lopes, gente. Ah, é brincadeira? Ó. Nossa, cara, mais uma vez, obrigado. Não sabia que tava aqui, cara, camiseta. Pô, bicho. Vou deixar aqui também, tá? Boa. E aí, passando para a próxima pergunta, eu tô vendo aqui os comentários são... Olha lá, a Gabi Ramires falou, e agora que eu pego o meu uniforme? Aproveita, gente, aproveita. Ela tá voltando agora, deve ser por isso que ela tá falando. Seja bem-vinda de volta. Foi mamãe há pouco tempo, por isso tá voltando. Que bom, que bom. Eu também estou voltando, viu, Gabi? Eu estava num processo aí de quase... Hibernação. 6, 7, 8, 9, 10, quase um urso. Hibernação. Gostei. Quase um urso aí, né? A gente meio que perdeu um foco aí, mas tá bom, isso faz parte, né, Caio? O corpo dá aquela descansada. Tem hora que a gente treina o corpo, tem hora que a gente treina a cabeça. Tem que saber cada momento e é normal. Tem hora que a gente tem que desabafar, sair um pouco, mas só não pode sair fora do prumo ao ponto de não voltar, né? Sim, eu até compartilho, eu gosto de falar com todo mundo isso, porque às vezes esse problema pode afligir outras pessoas. Perfeito. Que é a questão do sono. Eu cheguei a compartilhar isso com o Éder, eu estava tendo crises de ansiedade noturnas. Então isso, quem se identifica aí, procure um médico, procure um psicólogo, procure um terapeuta, para que você possa sair dessa situação. Não dormir, o hábito de você não conseguir dormir influencia você no seu treino, no seu dia a dia, na sua alimentação, influencia em tudo. É o pilar número 1. Se você vai pensar em treinar ou perder peso... Já fala assim, eu durmo 3 horas por dia. Eu sou vigilante noturno e quero treinar às 6 da manhã. Ajusta. Pilar principal é descanso. Se o carro não estiver descansando, não vai. Se não tiver arrumadinha a coisa, não vai andar. Então descansa e vai. Exatamente. Aproveitando esse comentário da Gabi, eu pergunto para você, Caião, estou voltando. Tá? O que eu faço? O que eu devo fazer? Primeiro, porque é o seguinte, aqui em Tupã,
nós tínhamos uma academia e ela fechou. Estamos em outra academia. Há um processo de adaptação, né? Eu queria que você falasse isso para mim, porque essa pergunta é minha. Sim. Tá? O que você acha que eu devo fazer? O que eu começo? Como eu começo? Porque todo mundo que treina acha que sabe, mas não sabe. Perfeito. Eu não sei, eu acho que eu sei. Perfeito. Mas o que dá para... Claro, eu não vou partir para um professor de imediato. Quem se identificar comigo, eu não vou partir para um professor agora porque eu estou voltando. Eu não vou conseguir dar o meu máximo com o professor. Eu prefiro, né, começar devagarzinho. Depois... O que você me recomenda? Bom, primeiramente, você não é uma pessoa que está começando hoje. Você está voltando e você tem anos de memória motora nesse cérebro aí. Então, você vai resgatar essa memória muscular muito mais rápido. Do que uma pessoa que uma pessoa normal ou que teve uma vivência menor. Certo. E até o ponto de você... Eu sei que você fez um trabalho excepcional com o Éder, eu segui as fotos, eu vi. Foi. Então, para aquele nível de performance que você fez, a intensidade muscular já era muito alta naquela época. Então, você tem uma memória bem construída. Então, vai ser muito mais fácil voltar. Primeira coisa que você tem que fazer... Puxar o freio de mão, entender que não dá para erguer a mesma carga que você erguia antigamente e ela não vai progredir tão rápido quanto você pensa. Né? Fatoridade. Chegando aos 40. Exato. Influencia, Caio? Influencia para você diretamente ligado perante a testosterona, que nesses níveis já começam a cair. Claro. Desde que esteja abaixo de 280, tá? Sim. 380, 280. Mas entre esses níveis, mesmo que seja na borda baixa, é uma testosterona normal. Você consegue performar, desde que o sono esteja regulado e o alimento esteja no corpo. Porque precisa de energia, não tem jeito. Duas coisas que não estavam. Exatamente. Agora estabilizado, tanto o sono quanto a questão da alimentação. Bota o carro na pista. Beleza, vamos Bota o carro na pista. Fazer uma esteirinha ali. Quando você tem um carro que está voltando na pista, primeiro você trabalha com volume, depois você pensa em intensidade, então não são altas cargas de início, e sim altas repetições, para você ir estressando esse músculo e ele entender que você está voltando. Caramba. Aos poucos. Quando você começou lá atrás, o professor te colocava numa cadeira e falava assim, ó, faz 15. A primeira aula sua. Esse 15 era simbólico, mas ele queria atingir um volume alto para você, apenas para você adaptar, ter adaptações musculares, certo? Então volta com isso uma semaninha, na outra você já pode voltar naquelas repetições maiores de hipertrofia, que as repetições são mais baixas, mas as cargas são um pouco maiores, e tem esse limite. E progrida gradativamente, respeitando o seu corpo e seu limite. É bom você falar isso, porque eu tenho memória da época que eu treinava. Então, o que acontece? Eu já estava achando que eu vou chegar na academia e vou colocar a mesma carga que eu estava quando eu parei de treinar. Perfeito. E isso vai me atrapalhar, com certeza vai surtir uma lesão. Uma lesão, um estresse, você não vai querer voltar, você vai treinar na segunda, não volta mais essa semana, porque a inflamação foi tão grande. Aquele tipo, né? Falar, paguei um mês de academia. Quando você foi? Foi o primeiro dia. Foi toda segunda. Foi toda segunda. Você também vai todo sábado no futebol. E aí? Pois é. Fica na mesma. Pois é. Caião, eu também acompanhei uma caixinha lá de perguntas no seu Instagram. E isso aqui é bem polêmico, tá? Pra você... E eu tô pegando de lado as suas caixinhas, tá? Não, tudo bem. A produtora aqui já falou no meu ouvido que tem gente interagindo. Vamos para a interação. Vamos lá, vamos pegar a pergunta. Se você quiser falar para mim, Vanessa, não tem problema. Então tá, que não tá aparecendo para mim aqui. Mas o Éder acabou de fazer um comentário aqui e ele falou assim, bora encarar um Bravos Racer 2020 o quê? 2024? 24. Explica pra mim que eu tô boiando aqui, Caio. Bravos Race é uma corrida que acontece... Hoje acontece em mais locais, mas eu e o Éder, mais dois professores aqui da cidade, o Bruninho, que hoje está em São Paulo, e o famoso Ti Hamamoto, dois parceirão nossos. O Ti Hamamoto. Além do Matheus, ciclista. Matheus, que é top ciclista agora aqui na cidade. Eu conheço. Também tivemos uma prova em São Paulo, acho que foi 2016, onde era uma prova de 10 quilômetros e 15 obstáculos. Esses obstáculos não eram simples, tipo mergulhar num tonel de gelo com água por debaixo e sair do outro lado. Simples. Para passar correndo em fios desencapados, tá? Você tá zoando? Simples. Não, coisa simples. Isso é uma Bravos Race. Isso é uma prova que existe em São Paulo para testar mesmo? Seu limite. E a gente foi e vencemos, lógico. Você tá brincando? Opa, maravilhosa a prova. Desafio, todo mundo tem que ir. É maravilhoso, vai adorar. Turma Pegadeira. Eram os Pegadeiras, isso. A gente tinha uma equipe
de corrida, e aí de tanto correr, começar a correr, vamos fazer uma coisa além disso? Vamos pegadeira. Aí fomos para São Paulo fazer essa prova. Foi dentro do Jockey aquela prova, e depois a gente acabou indo mais uma em São José dos Campos depois. Foi Cara, duas. não foi o suficiente. Não foi suficiente um choquinho só, não. Vamos tomar mais um. Vamos mais um pouco. Vamos ficar mais experiente. Grande Caio Lopes. Figura. Cada coisa, cara. Vamos pegar lá embaixo. A Gabi Ramírez aqui comentou, ó, ou vai ser tipo começar do zero? Cadê? Aqui. Caio, mas eu parei há 9 meses. Você acha que eu vou resgatar aquele pique? Opa, lógico que vai, minha filha. É só alegria. Eu te conheço. Ó a personalidade. Quando eu digo pro professor, sabe a personalidade do aluno. Ela vai treinar cedinho. Eu tenho que ligar a TV no pagodinho dela. Onde ela vai se sentir bem. Ela já chega rebolando, dançando. É o nível. Poxa. Se o professor conhece o aluno, já chega do feeling externo. Exatamente. Entendeu? Aí a partir daí a gente vai desenvolvendo e a gente volta, Gabi. Você sabe que a família... Eu dou treino pra família inteira, até pro filho. Imagina, o menino, amigo dos meus filhos, 5 anos, vai treinar com o pai. Ele também treina, já tá no espírito. Pois é. Se esse cara aqui não conhece você, quem que vai conhecer, Gabi? Só o seu marido, mais que ele. Porque é o seguinte, ó, o Caio, ele é o tipo da pessoa mesmo que você chega sem vontade de treinar, ele faz nascer a vontade, né? E é exatamente dessas experiências que o Éder comentou aqui que nasce um grande profissional. Porque é o que ele disse, ele antes de apresentar um profissional para você, seja nutricionista ou qualquer coisa do tipo, ele passou por ele. Ele faz a experiência nele para que ele possa poder oferecer para você um bom profissional. E não foi diferente no Bravos Racer aí, né? Vai. Então convido o pessoal aí que for. Você já vamos faz aí, o convite. Então, vamos lá. Pode marcar, Edão. Tá feito. Pode marcar. O Everson falou que vai também. Aí a gente volta e vem aqui contar como foi e mostra nesse telão a aventura. Pronto. A Di falou que é quase uma tentativa de suicídio. Ela ficou abismada. Eu lembro dela assustada, falando, vocês vão fazer isso mesmo? Porque assim, é bem rústico, é para lembrar o exército mesmo, coisas assim. Certo. E ao ponto de até o banho que você vai tomar depois é cronometrado. Você tem tempo para você se limpar. Você sai cheio de lama. Quase um treinamento da SWAT, assim, né? Mais ou menos isso daí. E você vai tomar. Então você imagina, foi feito no Jockey Club. Imagina um monte de estábulo com chuveiros, onde o cara aqui no começo entra todo mundo, 2, 3, ligava o chuveiro de todo mundo um cronômetro. Você tinha 2 minutos para se limpar. Só tirar aquela saiu lama. Ou você entra pro fim da fila de novo. Gente, não é fácil não, viu? E você paga pra isso. Isso ainda paga, né? Ué, a gente paga pra poder ser treinado por um personal e surrar a gente lá, né? Poxa. Agora vamos lá, da caixinha, falar sobre essa questão tão polêmica, falar sobre o Ozempic. Eu falei certo? Ozempic. Ozempic é fenomenal, é uma substância que conseguiram identificar um processo muito bom nela. O problema é o ser humano usando ela. Né? Como sempre, né? Ela é uma semiglutida, mas um remédio usado para diabetes tipo 2. Ela tem um análogo de GLP-1. Então ela é um hormônio que é desenvolvido no intestino, no gastrointestinal, que aí sinaliza ao cérebro que você já está saciado. Então faz com que você não tenha mais vontade de comer, não tem mais. Além de desenvolver enjoo, ânsia, gastrite, algumas coisas negativas. Que são os colaterais. Mas ele é fenomenal, desde que você tenha 20 quilos, 30 quilos. Se você tem 5 quilos, você não vai utilizar disso. Tem gente utilizando de segunda a quinta para poder beber no final de semana, para se manter. Isso é loucura. Tá? E a gente não tem todos os casos analisados. É uma substância nova. Ela foi criada para diabético. Funciona para obeso? Legal, funciona. Mas espera aí, vamos direcionar para quem, com quem. Tá? Não vamos comprar a rodo. Não se esqueça que você que está comprando para emagrecer 5 quilinhos está deixando de vender para alguém que é diabético, não vai conseguir achar. Exato. Já existe no mercado mundial a falta de insulina, né? Já está acontecendo isso. E não é uma situação, pelo que eu li há pouco, assim, por cima, é uma situação de, após pandemia, a produção houve uma queda mesmo. E não só na questão
da insulina, mas de outros medicamentos também. A saída dele foi tão grande que semana passada, ele é um produto de uma empresa da Dinamarca, uma farmacêutica Dinamarca, nem era conhecido mundialmente a farmacêutica, que ela já bateu o PIB do país, Pronto. de tanta venda. Você tá vendo? O que é a coisa, né? É igual falar de hormônio para o pessoal que não conhece ou não tem um pouco de conhecimento. E aí é a primeira coisa que... E é até uma dúvida. Hoje em dia, hormônio virou sinônimo, né, Caio? De necessidade de uso, né? Eu tenho certeza que essa molecada já chega na academia. Eu sei porque eu conheço algumas molecadas, né? Você sabe até quem eu tô falando. Chega assim e fala assim, eu quero usar bomba. Pô, bicho, com 18 anos de idade... Eu acho, é uma questão que não é nem falar assim, eu quero usar ou não usar. Eu acho que todo mundo que queira fazer o uso tem que procurar um profissional. Você não pode ser hipócrita. Não pode. Ao ponto de falar, eu vou usar como se fosse chupar uma bala. Não é assim. Que hoje virou sinônimo. Hoje em dia, na nossa época, quando nós mais novos tínhamos essa idade, a gente também tinha um grande problema, as pessoas que entravam, que era ia na loja de suplemento para depois ir para academia. Era assim. Hoje o jovem compra um anabolizante para depois treinar. Exato. Eles subiram um degrau, eles estão na prateleira de cima já. Eles estão mais avançados que a gente. Então, esse é o grande problema. Ah, você é contra, então? Eu não posso ser hipócrita. Eu já também testei para poder ser contra ou não, tá? Eu não sou contra. Quem testa e diz que sim ou se não é você. Você vai me dizer se você vai fazer bem ou não. Eu tenho que fazer tratamentos hoje porque eu utilizei. Mas eu não sou contra. Eu testei para poder dizer, certo? Então, você tem que estar bem ciente e procurar o profissional adequado para isso. Certo? Ah, mas então tudo tem colateral. Tudo que você vai atingir, você vai precisar mudar alguma coisa. Não tem jeito. Então, você tem que determinar se isso é muito pesado ou não para você, tá? E outra, escolhe a hora certa, saiba a hora certa, viva, perceba se você já está treinando muito, se você tem tempo, porque isso só vai fazer você performar mais. Performando mais, você vai ter que treinar mais, você vai ter que comer mais, você vai ter que gastar mais, se dedicar mais. E não é fácil. Não é fácil. Nos preços que os alimentos atingiram, e até conversando com o Éder, a respeito sobre alimentação, ele citou, ele falou assim, tudo é muito caro agora com relação a diet, light, é tudo muito caro. Então não há uma possibilidade. E o Éder fala, a maioria dos meus alunos é arroz, feijão, comida, que é o fundamental, é o básico do básico que dá certo. É o mastigar e saciar. O ser humano está comendo coisas que são palatáveis demais e saciam o cérebro e não enchem a barriga. Pois é. Vai sentar e comer um prato de arroz e feijão, você vai comer o mesmo tanto que você consegue comer de bolacha recheada? Você não vai conseguir. Não vai. Você vai saciar o abdômen, o estômago, para depois ele avisar o seu cérebro que está saciado. Beleza? Acabei, não quero mais. Agora, até você encher a barriga de bolacha, meu amigo, pacotes. já foi embora. Você já matou. perdeu uma semana de treino aí. Já dançou. O Caio, aproveitando aí essa questão de mitos e verdades, etc e tal, qual é o exercício que faz perder barriga? Que todo mundo acha que vou comprar um Total Shape. Vou fazer propaganda aqui, não. Eu vou mudar o nome aqui, é Ultra Master Shape. E o negócio... O vibrador de pânceps, né? Mais ou menos aí. É praticamente uma prancha vibratória. Não existe exercício diretamente linkado a perder aquilo. Porque se fosse assim, você ia parar de treinar bíceps, rosca direta, porque você ia perder músculo. Você está fazendo também flexão de cotovelo, está contraindo o músculo do bíceps como você contrairia do abdômen. Ah, mas no abdômen ele entende que eu quero perder, no bíceps ele entende que eu quero ganhar. Não tem lógica. Sim. Certo? Sim. Tem que entender, como eu disse no começo, exercício é só o caminho para você chegar no seu resultado. Como ele vai ser utilizado, quantas vezes vai ser feito, se é com carga ou se é sem carga, é outra diretriz. Tá? E abdômen, a gente evolui traços da sua vivência. Então você vai treinar todo dia 1 hora. O que você faz com as outras 23 é que vai dizer como é seu abdômen. Pois é. Você só tem 1 hora do dia comigo. Eu não posso cuidar do resto do seu dia, eu não posso ser responsável pelo seu abdômen. Eu não estou do seu lado, certo? Então, quer construir abdômen? Começa pela cozinha. Depois você pensa no treinamento focado a ele. Perfeito. Tá? Não adianta, gente. Vamos ter que treinar e comer certo. Não tem jeito. Dietinha básica, 80-20 ali. Não exagera, não exagera. Vai lá. Saiba a hora de desfrutar. Entenda a hora de ter o fruto da sua vitória. Se chegou no final do dia, você merece. Você merece. Mas o que você fez tanto para merecer? Você só trabalhou? Trabalhar, adulto tem que fazer isso.
Sim. Trabalhar, adulto tem que trabalhar. Pois Criança é, que gente. não trabalha. Pois Então, é. você foi treinar? Você foi trabalhar? Você atingiu os resultados com a sua família? Você deu atenção para sua esposa? Você já resolveu os problemas da sua casa? Ah, então você merece. E você merece uma. Você não precisa encher a cara. Você só quer alguma coisinha, né? Pouquinho, né? Um pouquinho. No meu caso, eu passei 6 meses aí querendo tudo todo dia. Mas agora parou. Porque a Vanessa falou, ó, ou você para ou você para. Entendeu? Pronto, você parou, eu paro com você. Pessoal, ainda agora a gente está num quadro de mitos e verdades, tá? Só para vocês entenderem aí o que é mito e o que é verdade. Tá? Aí o Caio já explicou pra gente sobre o exercício de barriga, qual exercício de barriga que seria fácil para perder a pochete. Gente, não existe. Isso aí é alimentação e treino, que aí com certeza você vai conseguir dar aquele volume e vai desaparecer, né, Caio? Seu abdômen vai aparecer. Pois é. Mitos e verdades ainda. Agora, o próximo mito ou verdade. Vamos lá. Stiff, joelho estendido ou flexionado? É perigoso que eu responder tudo igual. Depende. Porque depende da personalidade da pessoa e do resultado que você quer ter. Tá. Quando você vai trabalhar com o joelho estendido, a sua ênfase maior vai ser nos posteriores de coxa. Então você quer um foco de posterior de coxa. Excessivamente. Ponto, a tensão é maior. Quando você flexiona levemente o joelho, você vai ter uma intensidade maior e uma ênfase na parte inferior do glúteo, na inserção dele, é o famoso gota ali. Ele não tem essa função de trabalho para formar um gota, o famoso glúteo gota, mas ele vai trabalhar até aquele ponto, com uma maior ênfase ali do que no posterior. Então você vai ter que entender, seu treino tem os dois, com certeza seu professor está prescrevendo o de flexionado num dia que tem muito foco de glúteo. E ele vai estar escrevendo o de extensão num dia que tem muito mais foco de posterior de coxa. Então tem que ver onde você vai encaixar eles. Perfeito, perfeito. E aí nós citamos aqui no meio, eu faço uma pausa no Mitos e Verdades, nós citamos aqui uma pessoa no meio desse podcast, que foi o Bruno Tulin. Ô, E sabe quem que está assistindo a gente agora? A arquiteta Amanda Prado. Amanda. Está lá. Amanda, um beijo, um abraço para você. Beijão, Amanda. Transmita o nosso recado ao Bruno Tulin, falamos dele aqui, tá? Das nossas empreitadas aí na noite tupanense. Ó, um abração. Vamos lá, voltando ao nosso Mitos e Verdades aqui, ó. Próxima pergunta, mito ou verdade? Cadeira flexora ou mesa flexora? Qual é melhor? Aí sim, a mesa flexora vai ter uma maior intensidade de... Explica qual é a mesa que eu não lembro. A cadeira flexora, ela é aquela cadeira como se fosse a extensora, que a gente estende a perna, só que a flexora a gente põe em cima e flexiona. Pra a gente baixo. dobra para baixo. Entendi. E a mesa é aquela que a gente costuma deitar e flexionar. Puxar, deitado. Certo. Tá? Então, nesse caso, a cadeira tem maior... sentado tem maior contração e ênfase dos posteriores por causa do seu alongamento do seu quadril. Ele faz com que tenha uma insuficiência ativa, que é o fator de ele não trabalhar por 100% dele, com seu 100% de fibras, certo? E poder ativar isso e ele ter mais dificuldade de ser contraído. Então, ele vai dificultar mais o seu treino. Então, certo. Vale a pena você usar ele. Ah, dor na lombar, cadeira. Ah, não tem, mas não devo fazer então a mesa flexora? Deve, ela é um complemento. Dependendo do seu nível, é interessante um ou outro. Tá? Entendi. Poxa, aí ó. Tudo depende, né, cara? Tudo depende. Tudo é relativo, É relativo. Por isso que não tem como você copiar um treino na internet. Sabe o que você faz? Se tiver dúvida, vai lá no Instagram, Pode @ Caio Lopes, personal Caio Lopes. Personal Caio Lopes. Vai lá no Instagram, entra lá, conversa com ele, faz uma assessoria. Tenho certeza que ele vai conseguir tirar todas essas dúvidas. E a assessoria, vem cá, é uma situação... só uma pausa aqui, tá? No Mitos e Verdade. Outra pausa. Uma questão. Foi curioso um dia, mas eu vi essa cena. Acontece, não sei se acontece. Se acontecer, tudo bem. Estava eu treinando na academia e de repente passa uma moça. Não vou citar nomes, né? Mas passa uma moça assim, com o seu fone de ouvido. E o celular assim, é verdade, pessoa. Não, vamos aqui. Você está comigo. Qual que é agora? Ele estava fazendo assessoria à distância online, mas na academia. Explica para mim, isso é mito ou é verdade? Tem personagens que trabalham com esse infoproduto. É mesmo? Eles vendem esse produto de acompanhamento à distância, assim. E dá certo isso? Porque é um ambiente totalmente... Eu não vivenciei isso ainda. Se funciona ou não, eu não sei. Acredito que
Daria certo no caso se você não trabalhar numa academia de rede, uma academia tão grande. Se for num estúdio fechado, onde você tem esse complemento, tranquilo. Daria certo. Daria certo, porque você vai conseguir ver mesmo, você vai conseguir corrigir os movimentos. Isso não é o seu caso. Não, eu não trabalho com esse conforto. Eu trabalho com o contato do WhatsApp. Você pode me perguntar, mandar vídeo a hora que quiser de como é. Eu até peço, porque às vezes eu tenho dúvida, falando, você não está conseguindo fazer com essa carga. Me manda o vídeo de como você está fazendo. A sua execução. Entendeu? A sua execução como tá. Que a gente vai... aí eu já mando um PDFzinho de como tem que fazer. Ó, o vídeo tem que ser nesses ângulos, para mim poder ver. Aí ele já me manda de volta. Aí eu vou dar o retorno. Até o fim do dia ele tem o retorno. Mas acompanhar ao vivo só nos presenciais de Marília mesmo. Perfeito, perfeito. E para quem não tem e não quer e tem a disponibilidade de estar em Marília, como é que faz para procurar você? Onde você atende todas as academias? Em Marília? Em Marília. Em Marília, eu apenas estou focado na região do aeroporto. Do aeroporto. A região do aeroporto eu... Que a princípio é muito bonito ali. Eu estive lá Isso. semana retrasada. Eu moro ali Andamos também. ali no Me bosque avista. ali. Oh, tava do lado, tava pertinho da minha Tava casa. mesmo? Pertinho, próximo. Eu moro logo à frente do aeroporto ali. Que bom. Eu atuo toda aquela região, porque não tem como. Marília não é igual Tupã, onde você consegue sair de um lado, chegar do outro e dar uma aula a tempo. Né? Uma cidade maior, Isso. Né? Lá eu nichei. Quando eu comecei a nichar, eu não morava ali. Eu morava no centro, na Prudente de Moraes, para quem conhece, bem no centro. Porque eu comecei a atuar numa academia de rede, aí fechou por causa da pandemia. Aí quando eu comecei a nichar o condomínio, falei, não, agora eu tô muito longe, preciso mudar para lá. E minha sogra também mora próximo, então eu consegui juntar minha vida ali naquela região. Toda a região. Isso. E cada vez mais fui fechando. Então eu falo que eu trabalho na região do aeroporto até onde ele termina. O aeroporto todo eu trabalho naquela região. Perfeito. Então ali naquela região eu atuo. Perfeito. Voltando agora em mitos e verdades ainda, mais uma. Qual pega mais, agachamento ou elevação pélvica? Essa é lendária, né? Essa é lendária. Vai. Tem estudos e estudos em cima disso. O negócio não é qual pega. O negócio também é qual você precisa e qual é o seu foco. Hoje mesmo aconteceu comigo, a minha aluna. Eu fui dar treino para uma aluna minha que ela treinou membros inferiores com foco em quadríceps na terça-feira. E hoje ela veio para treinar também e ela estava cansada. Ela ainda estava dolorida, estava fadigada e não ia render. Mas eu precisava dar um pequeno estresse nisso e eu precisava de um foco de glúteo. Certo. Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei usar do agachamento para ter esse pequeno estresse no quadríceps e também ter intensidade no glúteo para depois eu focar no glúteo. Porque eu não podia sobrecarregar esse quadríceps, ele já está cansado. Entendi. Então, o mecanismo de qual é melhor, eu usei os dois. Só que qual que eu usei? Eu usei elevação pélvica com altas cargas, onde ela não ia usar esse quadríceps cansado. Certo. E usei o agachamento com o quadríceps para ele poder já ter um estresse nessa região e ter uma oxigenação sanguínea ali e melhorar. Tá? Então eu trabalhei o glúteo em ambos. Só que eu usei nessa mecânica. Ah, Caio, e se ela tivesse bem? Se ela tivesse bem, com certeza eu ia inverter. Eu ia trabalhar com uma intensidade maior na elevação pélvica para ela entrar com um estresse no glúteo do agachamento. Entendeu? Entendi. Então você tem que trabalhar nesses mecanismos. Eu quero uma exaustão para mim dar foco no glúteo do agachamento. Beleza, então vai lá, satura esse glúteo, depois você vai para agachamento. Entendi. Eu quero dar foco, mas eu tô cansado no meu quadríceps. Começa no agachamento, não perde ele não, que ele também vai trabalhar seu glúteo. Aí depois você vai lá martelar esse glúteo. Tá? Qual mais? Qual pega mais? A ciência tem artigos para ambos os lados, porque são dois corredores totalmente diferentes. Os cientistas, os estudantes cientistas gostam da parte que fala que a elevação pélvica não atua com tanta intensidade, mas isso é eletromiografia. Eletromiografia são eletrodos que dão choque e canalizam quando está tendo contração. Certo. A gente já sabe que a eletromiografia não é 100% da hipertrofia. A irrigação sanguínea também tem muito mais valor. E sabe-se que usa a irrigação sanguínea muito mais no agachamento. Então fica essa luta de defender de um lado para o outro. Entendi. Tá? Queira ou não queira, um tem a prática e não tem a ciência, que são os treinadores e os preparadores, e o outro tem a ciência e não tem a prática. Sim. Então fica nessa briga. Se fosse juntar os dois, né? Aí acaba... É que se você for estudar, você não vai conseguir ter essa aí. É duro, né? É mais ou menos igual ciência e religião. Perfeito. Né? Tipo, um não abaixa a cabeça pro outro. Pois é. Ô, Caio, agora mais uma pausa aqui em mitos e verdades. Espera aí que a gente já volta. Agora, explica pra mim. Eu vejo muito no Instagram, toma uma água, relaxa, toma uma água aí, que o Caio tá falando bastante, eu tô fazendo bastante pergunta pra ele, eu vou tirar aqui. E eu não tô deixando ele respirar. Que isso. O Dr. Daniel entrou aqui também. Dr. Daniel, olha, meus cumprimentos a você. Ontem fez um trabalho fantástico aqui em Tupã. Um grande abraço. Espero tê-lo novamente
aqui no nosso podcast, tá certo? O convite já foi feito, tá? Vamos esperar uma próxima oportunidade aí. E aí, Caião, eu pergunto para você essa questão. Eu tô dando uma pausa aqui, tá, gente? Uma pausa no Mitos e Verdades. Pergunto para você. Eu vi no Instagram, claro, né? Quase igual um amigo meu. Me contaram. Eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo que. Não, mas isso é verdade. Eu vi no Instagram que eu pego lá. Já aconteceu com você de você chegar na academia e você olhar uma pessoa pegando, por exemplo, puxador de costa com a perna, por exemplo, aqui, aquelas coisas malucas. Você já teve algum aluno assim? Nesse nível de maluquice é difícil você encontrar no Brasil. Se você perceber, se as filmagens são americanas. Porque a nossa profissão não é regularizada. No americano? É. Lá você vai entrar para treinar um anilheiro que vai te acompanhar. Não é lá a nossa profissão não é regulamentada. Sério? Né? Você vai Eu não procurar sabia. consultorias e treinador. Então você não vai encontrar um personal, ele faz um curso de pouco tempo e ele é formado. Entendeu? Poxa. O americano tem muito essa coisa de procurar quem entrega resultado, né? Que a gente está trazendo essa filosofia agora, né? Ah, se ele tem o resultado, eu vou nele. Sim. Certo? Tem muito disso. Essa é a filosofia, a cultura deles. Né? Agora, esses fatores de pendurar ou não, nós da área que temos uma visão maior de biomecânica, de cinesiologia. É perigoso você perguntar para a Vanessa, ela falar que ela também percebia isso. Porque eu via vários alunos depois de um tempo falar, nossa, agora eu não consigo mais entrar na academia e não ver que as coisas estão erradas. Você vê umas loucuras que pra gente, que é técnico da situação, entende a situação, que você fala, meu, não tem nexo o que ele tá fazendo. Mas se você passar do lado dele, você vai achar que é mais um exercício. Entendeu? O fator pendurar de ponta-cabeça, as coisas, você não vê esse exagero. Mas você vê umas loucuras aí que você acredita porque Deus não foi profissional de educação física mesmo, não. Senão ele ia levar embora bem ali. Porque tem umas que você fala, tá pra matar. E com o tempo de treinamento, você também vai conseguindo olhar e falar, meu, aquilo não é legal. Se você toda hora é corrigido e sinalizado como deve ser feito, você vai começar a ter esse olhar mais clínico até externamente. Você vai ver e falar assim, não tá legal o que ele tá fazendo. Ou senão você vai começar até a olhar e falar assim, também... como fazendo desse jeito, eu também ergo tudo isso. Né? A gente pega algumas cenas aí, gente que gosta de treinar um pouquinho, e a gente pega algumas cenas de academia que é um pouco confusas, né? Você fala assim, mas por que 150 quilos o supino com um movimento de 10 centímetros? Isso você não entende, entendeu? Acontece. É o famoso treinar o ego, né? Vamos treinar nossa parte interior. Hoje eu vim treinar meu interior. Louco, o ego. Vamos treinar o ego. Vamos treinar o ego. Hoje é dia de treinar o ego. Por quê? Porque eu não tô bem pra treinar o físico, vou treinar o ego. Vamos treinar o ego. Então vou treinar o ego, meu amigo. E aí, agora, claro que satisfeitas as nossas curiosidades aqui internalísticas, né? Internéticas, eu pergunto aqui pro Caio, voltando ao Mitos e Verdades, uma questão polêmica. Essa aqui você vai gostar, hein? Não tá nem no script aqui. Essa aqui foi enviada para a nossa diretora aqui. Enviada para a nossa diretora. Que rufam os tambores. Exatamente. Professor da Vanessa aqui, ó. Ela perguntou a seguinte: verdade ou mito ou verdade? A questão da puxada aberta frontal e a puxada aberta atrás das costas. Vai ter gente que vai utilizar ainda a posteriorizada. Que eu faz utilizei nas costas. muito isso. Eu também utilizei, trabalhei muito tempo. Aqui, ó, trazer na frente aqui a puxada. Né? Pessoal, vocês têm que entender que a atividade física, exercício físico, a educação física vem de 80 para cá. Então é muito nova no Brasil. E várias parte científica. Não chegava artigo científico. De 2000 para cá você vai ter uns acessos de muito testes, muitos artigos. Aí você vai ter essas estruturas para você poder dizer se um exercício era bom ou não. Antes disso não tinha, era só exercício. Antes disso você coletava exercício na academia e prescrevia. Certo. Era assim, não tinha esse estudo diretamente, né? No caso das puxadas, eu não trabalho mais com elas, mas já trabalhei. Já fui uma pessoa que não sabia e já trabalhei. Eu já não trabalho mais com elas já faz mais de 5, 6 anos e não prescrevo. Tanto puxadas quanto desenvolvimentos atrás da nuca. Por quê? A rotação externa que acontece dentro da cabeça do húmero não é feita para isso. Uhum. Essa compressão que você faz, esse mau conforto no pescoço para poder encaixar a barra, não é anatômico seu. Então, não há essa necessidade desse esforço tão intenso. Ah, mas eu sou fisiculturista. Beleza, chega lá e se faltar para você melhorar um romboide, um dorsal e esse exercício for te complementar, aí é a hora. Você está performando na ponta dos cascos. Você não pode ser diferente de quem está lá. Eu te entendo. Agora, você, do dia a dia,
atleta da performance diária do trabalho, você precisa de ter qualidade e esse esforço. Então não há necessidade de você fazer isso para o seu ganho hipertrófico necessário, para a sua necessidade. E é muito mais saudável para a sua articulação do ombro, que é uma articulação muito solta, muito móvel. Se você perceber, ela é a única que roda 90 graus, ela faz uma rotação, ela mexe em todos os ângulos. Ela é bem solta ali. Mulheres conseguem rodar até 180, né? Para dar um tapa. Já... Tanto indo quanto vindo. Vai e volta. Não perde a viagem. Então, ela é uma articulação muito complicada e muito nexa. Até para treinar peitoral hoje em dia está acontecendo de muitas dores, porque as pessoas querem empurrar tanto peso que elas acabam soltando as escápulas do banco, começam a empurrar muito à frente e vai ficando cifótica, é normal. Acontece por causa da sobrecarga. Então, evite, se você for uma pessoa de qualidade de vida que quer resultados com saúde. Evite. Para ter uma longevidade, trabalhar durante tanto tempo. Ombro dolorido é chato. Evite trabalhar. Evite posteriorizado, na nuca. Trazer aqui atrás, na nuca. Puxe Trabalhe na frente. Perfeito. Beleza. Ok. Obrigado pela dica, professor. Desenvolvimento, mesma coisa. Evite empurrar barras atrás. Se possível, desenvolvimento. Aqui. Frente. Desenvolvimento é ombro, né? Ombro, exato. Desenvolvimento de ombro acima da cabeça. Quando você empurra uma barra acima da cabeça, costuma se fazer atrás. Tanto é que a maioria dos aparelhos que você vê hoje em dia é aberto na frente. Você empurra na frente. Não tem atrás. Sim, não tem. Entendeu? Não tem. E as academias também, bom, é que eu não tenho mais o costume, eu não vejo. Mas alguma, eu não sei se é o seu caso, mas algumas academias ainda tem ficha ou tem papelzinho, aquela coisa, né? Eu tinha uma dificuldade tão grande de pegar aquilo lá e é tudo abreviado, porque o papel é desse tamanho. Aí lá, Eneban, Papi, Chiqué, direita, esquerda, FC, AB. Cara, eu falava, meu Deus, isso aqui é um manual de alguma coisa? É uma coisa que falta na nossa profissão, que é uma nomenclatura universal. Não tem. Putz, você falou tudo, é verdade. Não tem, porque é perigoso você ir numa academia e tá prescrito lá, remada, baixa, FC, triângulo. FC, eu já Aí na outra tá remada, baixa, fechada, com o cotovelo. Falta uma nomenclatura universal para a gente poder educar. Isso é culpa de nós, profissionais, não temos uma nomenclatura universal de cada exercício para educar o cliente, para ele saber que toda vez é isso. Por isso a gente precisa toda vez inovar. Quando eu comecei na minha consultoria online, ela era só uma folha que quem montou para mim foi o Éder, que foi o meu primeiro cara que incentivou. Éder. Ele montou isso para mim, essa planilha. Formando profissionais. Aí eu mandava essa planilha prescrita, só que era uma dor de cabeça, porque o cara tinha o treino prescrito, mas ele tinha o nome do exercício. Aí eu já ficava todo remoído com ele. Ele não vai estar fazendo certo lá. Ele vai pegar um cara lá que não vai prescrever do jeito que eu faço. Ele não vai. E eu já ficava remoído. Nisso a tecnologia veio através de filmagens devido à execução e à vista disso. Porque se a gente tivesse uma nomenclatura universal, você não ia precisar sair dali. É verdade. Você ia saber que remada baixa fechada é daquele jeito e acabou. Que agachamento é do jeito que acabou. O seu treino poderia ir para academia A, B, C. Eu poderia prescrever de casa para uma academia. Pois é, não teríamos essa. Eu teria um setor de prescrição para academia. Ela me manda nas anamneses e faço as prescrições. Pronto. Resolveria o problema. Aí fica a dica para os nossos estudiosos aí e pessoas que. Eu não sei como é que é o CREA que define tudo isso aí. CREF. O Conselho Regional de Educação Física é o nosso CREF, que graças a Deus tem, por acaso de lá melhorou, mas fica nessa como todo conselho, que não é 100%, mas ainda bem que a gente tem um conselho que foi constituído para defender, porque com o conselho é difícil lutar com a influencer. Imagina sem. Né? Pois é verdade. Mitos ou verdades ainda, hein, pessoal? Com Caio Lopes aqui, o nosso personal trainer. Aqui, ó. Cardio em jejum ou não? Hoje já tem estudos dizendo que a evolução do cardio alimentado é muito maior o gasto de gordura da região, do corpo como um todo. O foco de queima de tecido adiposo. Só que, estrategicamente, dependendo do momento da sua vida que você for utilizar, ou quem é você, é interessante o em jejum por causa dessa queima de baixo valor. Se você é um ectomorfo, é interessante. Ah, mas ele é ectomorfo. Para que o ectomorfo é aquele longilíneo, magrinho? Magrinho. Isso, longilíneo. Tem gente que já foi ectomorfo aqui, hoje é grande. Longilíneo, magrinho. Ah, mas para que ele vai fazer aeróbio, Caio? Ele precisa, não se esqueça que coração também é músculo. Ele precisa do cardiovascular para as cargas subirem. Senão você vai começar a ter muito estresse central e não tem os estresses periféricos, que é onde a gente quer fadigar. Se você vai treinar, você quer fadigar o seu músculo foco do treino. Você não quer cansar e ficar ofegante. Então você tem que ter o cardio em dia. Para essa atitude é legal.
Eu sou um fisiculturista e estou num processo de queima de cut e finalização. Ele não pode perder estrutura de massa magra, ele tem que perder apenas gordura. Então ele precisa de exercícios de baixa intensidade para que isso aconteça. É uma ótima estratégia. Certo. Tá? Mas agora, você, gordinho, que quer emagrecer, obeso, se alimenta e vai treinar. Se alimenta e vai treinar. Lembre-se, você precisa performar. Então se alimente, enche o carro de combustível para ele poder andar. Poxa. Tá? Caio, eu tenho aqui um comentário aqui, um elogio, na verdade. Professor Paulinho Lima 7. Caio é um monstro. E batendo bastante palma para você. Paulinho, grande profissional, formado também por mim. Eu fui professor dele na faculdade, a época que eu lecionei aqui. É um grande profissional novo na cidade. Pode procurar, pessoal. Procura que o rapaz está bem. Que bom, que bom. E vamos fazer o seguinte, Caio. Eu queria aproveitar aqui, ó. Eu tô vendo bastante gente interagindo, etc e tal. Eu queria pegar um desses kits seu e eu queria que você pudesse presentear uma pessoa a título de incentivo, tá? Opa! A título de incentivo, para começar, porque eu já conversei tantas vezes, aí o outro, a direção lá faz o sorteio. A título de incentivo, eu gostaria de presentear o Paulo Henrique aqui para ele poder voltar a treinar na esteira e tudo mais, e voltar a sua vida ativa e treinando e tudo mais agora. Agora com a filhona... Eu vou contar então um blefe dele. Fala. Uma vez, uma noitada... Vou contar, Paulo Henrique, não vai ter como agora. Cuidado, agora eu vou contar, cuidado, hein? Agora eu vou cuidado. contar. Uma noitada, famosa noitada dos rock tupanense, certo? Nós tudo numa mesa e ele era o único que não estava bebendo. É. E eu fui descobrir que ele não estava bebendo porque ele tinha feito uma aposta de atingir um peso X no outro dia. Olha... E ele queria ganhar a aposta. É. Então, Competitivo personalidade, não, né? competitivo, não quer perder, personalidade ou não. Então merece. Tá certo. Merece. Presenteado. Paulo É Henrique, seu. você acaba de ganhar um kit composto por uma garrafinha E uma camiseta. e uma camiseta do Caio Lopes aí, um personal. Esse é seu, Paulo. Para poder servir de incentivo, tá? E o outro, a Vanessa vai sortear lá dentro do... Gostei, viu? Gostei dessa... Me veio assim, falei assim, eu vivo chamando ele pra academia, ele fica falando assim, Ótimo. eu vou, um dia eu vou. Nada melhor agora eu te chegar e falar assim, agora você vai, nem que for a força. Agora vai. Não, agora Nem que vai, porque for a se vestir força. minha camiseta vai ter que ser lá, vai ter que mostrar. Pô. E vai ter que tirar uma foto e marcar. Opa, pode marcar. Ganhei, tô aqui. Eu gostei. Beta Cris entrou. Beta, Beta, um abraço pra você, Beta, Tá aqui conosco, sempre. Esse aqui é fã número fã. 1. Opa, obrigado, viu, Beta? Valeu. Vamos aqui ainda às verdades, aos mitos e verdades, né? Cardio, antes ou após a musculação? Essa também Se fosse até 6 meses atrás aí, eu ia ficar meio para lá do que para cá, porque já saiu estudos novos agora dizendo que é irrelevante. Nossa, tudo é muito rápido. Tudo é muito rápido, é muito irrelevante. Até momentos atrás, eu ainda prescrevo para alguns alunos modificado. Se o meu aluno quer performar em corrida, eu jogo ele para esteira antes. E depois ele vai fazer a musculação dele, só regenerativo, ou até dependendo se ele for um corredor, ele vai fazer em outros horários. Agora, se o meu aluno for um aluno obeso, ele vai primeiro para a musculação, depledar ATP, depledar as primeiras vias energéticas, cansar ali, para ele chegar lá naquela historinha do só queima gordura depois dos 40 minutos na esteira. Então ele vai entrar na esteira após esse treinamento para já chegar bem desgastado e a gente focar no que a gente quer perder, que é essa gordura localizada, né? Entendi. E são duas coisas que eu faço quando eu estava, né, aí nos coaches da vida com o Éder. Era a primordial. Acordou 6h30 da manhã, eu saía para fazer um cardio em jejum. Um fator muito interessante perante ao cardio em jejum, perante ao cardio em jejum ou qualquer mito nosso que caracterize que é ruim ou não, você tem que perceber para que você está fazendo isso também. Se você é um obeso e faz um cardio em jejum que vai ter baixa valência de queima de gordura, mas é ali que você coordena o seu dia, você adapta os seus hábitos e põe a cabeça em dia, vai fazer o seu hábito de jejum. Melhor coisa. Vai ser a melhor coisa, porque se isso te faz falta, no final do dia você vai acabar no pó de sorvete. Então se organiza nesse seu cardio. Eu só consigo fazer esse que é hoje que eu me sinto bem. E me faz bem. Te faz bem. Me faz um bem isso. Isso, então faça. Nossa, e aproveitando o Faça. gancho do Caio e falando sobre isso, eu coloco um fone de ouvido e vou andar. E aí de manhãzinha é gostoso, né? Que tá aquele clima bom. Eu encontro muita gente caminhando.
muita gente, muitos senhores que já têm o costume de andar. Porque até uma geração passada, eles tinham o hábito do caminhar. A direção da medicina, vai caminhar, vai caminhar. Foi as primeiras indicações da medicina para atividade física, era essa frase. Vai fazer uma caminhada, vai trabalhar seu cardiovascular. Ele falava isso para trabalhar o coração, o cardiovascular. Ele estava focado no treinamento do coração. Por isso ele fala para o idoso, vai fazer uma caminhada. Pois é, entendeu? E é o que eu faço. Muito bem. E antes também do treino, eu costumei tentar adaptar o treino ao cardio em jejum. Na verdade, seria os dois juntos. Treinar em jejum. Né? Vamos dizer assim, não fazer o cardio, mas treinar. Já testei também. Em jejum. Eu não me dei muito bem e passou-se um tempo, eu comecei a gostar. Até compartilhei com a Vanessa, eu me senti bem. Tinha força, tinha disposição. No começo, não. Em algumas 2, 3 vezes que eu fui, depois eu já não fui mais, parei, depois eu comecei a sentir que o meu corpo gostou, se adaptou. E aí eu não conseguia no começo pegar grandes pesos que eu gostaria, que eu pegava à noite, né, treinando à noite. Mas me dei bem, o corpo dá a impressão que você sai de lá assim, você não sai com fome. Não, eu não sei, todo mundo acha que você vai treinar em jejum ou caminhar em jejum, fazer qualquer atividade, você vai chegar faminto. Aí você vai ter que contar para todo mundo como eram as suas próximas horas, porque a gente fala que é a hora que abre a janela. Quando abre essa janela, não é porque você ficou em jejum todo esse tempo que você vai comer pouco. O que você não comeu, você trouxe para essa janela, concorda? Foi. Isso. Foi. Então o que acontece? O corpo entende a hora que ele vai usar. Ele fala, peraí, eu só vou comer nesses horários? Ah, tá. E depois eu vou treinar nesses horários sem comer? Então, peraí, desliga o motorzinho agora pra gente ligar depois, na hora que precisa. Então ele entende, ele compreende. Ah, vamos jogar só uma pá na lareira por vez. Na hora que você começa a treinar, vai jogando a pá, vai aquecendo, vai. Trabalha o motor. Entendeu? Ele vai fazendo isso com você. É programado. É nítido. Eu também já fiz esses testes, achei que não ia ser legal, mas eu me senti muito bem. Muito bem, mas estamos falando de 2 pessoas com anos de treinamento. Não se esqueça disso. Não vai sair segunda-feira, 7 horas da manhã, para treinar em jejum, sem se preparar desde o domingo. Exatamente. Quem treina de manhã tem que começar a se preparar um dia antes, tem que pensar em tudo isso. Tá? Caio, você tem quantos anos hoje? Tem 39. 39. Nós temos quase a mesma idade. Você nasceu... Você é 84? 84, é. Então, só uma diferença aí de 1 ano quase. 1 ano. E essa geração nossa, de 84, eu costumo dizer que é uma geração que se adapta bastante às situações. Né? Eu falo que a gente é os guerreiros da internet. Né? Ela apareceu, a gente tem que aprender para ensinar os nossos filhos. Eu percebo isso. Ela apareceu para mim quando eu tinha que mudar de uma máquina de datilografar para um computador, esses processos evolutivos. E eu não sei tudo até hoje, o que eu falei no começo que a gente estava conversando, quando a gente trabalha com internet, parece que nunca acaba. Até hoje. E agora eu já estou no processo de passar para os meus filhos e filtrar. Então, eles vão saber como usar. A gente é cobaia. Ela apareceu para a gente usar. E falar em cobaia, eu queria fazer uma pergunta pessoal para você. Como é que você conseguiu emagrecer e ter um shape tão legal? Porque quem não lembra do Caio, eu estou falando bem antigamente, tá? Quem é de Tupã aqui vai lembrar. Era gordinho, gente. Bem gordinho. E apesar de ele ter esses 2 metros quase aí, já passou 2 metros? Não, 1,90. Não cheguei no que eu queria. O cara chega no estúdio aqui, cara, que já... Rapaz. E assim, eu não sei como é que... Claro que isso é disciplina, é foco, é tudo isso que nós estamos conversando até agora. Inclusive, batemos 1 hora aqui de live. Isso é bom, isso é bom. Assunto isso bom. É bom. Porque o Caio, ele era gordinho. Bem gordinho. E isso reflete nas escolhas, né? Hoje eu peso 94 quilos, mas 90? Eu cheguei a... 94, mas eu cheguei a 125. Então eu tô errado. Então tem coisa errada nesse corpo aqui. Então tem coisa errada. Quilos. Eu não vou falar que agora eu fiquei com vergonha. E eu descobri um hipotiroidismo quando eu tinha 20 Sério? anos. Quando eu tinha 20 anos eu descobri um hipotiroidismo. O que é? Para quem está em casa não sabe o que hipotiroidismo é um desregulamento na glândula tiroidiana, onde ela não produz a quantidade necessária de um hormônio, TSH ou T4, livre, onde tem que ser regulado com introdução de remédios. Certo. Que é um famoso Puran T4, mais conhecido no Brasil. E eu tive que começar... E nesse período que eu não sabia, eu só estava engordando e preguiça. Não queria lugar nenhum. E foi logo esse período dos 120 quilos aí que tinha preguiça. Logo em seguida que eu consegui
fui no médico, descobri esse hipotireoidismo, consegui regular essa estrutura. Foi aí que eu comecei esse processo meu na minha vida de testar tudo que eu queria. Ah, é? Eu lembro da minha primeira dieta, que foi a famosa dieta dos pontos, no final da década de 90, começo da década de 2000, isso estourou. Dieta dos pontos, Era, dieta do limão, isso, dieta da água. Era a dieta dos pontos porque você podia comer Big Mac, eu lembro até hoje. O gordinho, só que é recompensa, né? Quer ir treinar. Ó, eu lembro até hoje de você ir treinar e perguntar pros outros, o que eu como agora? Os outros falar, come frango. Eu ia comer coxinha. Tinha frango. Você não tinha essa orientação. Então você precisava pesquisar. Um processo mesmo de perda total veio a partir dos 30 anos, onde eu consegui mesmo fidelizar e consegui focar em mim. Entender que treinamento é mais do que shape, é performance. Por isso que eu falo para todo mundo, vai procurar saúde, que a estética vem de brinde. Vai procurar performance, colocar sua vida em dia, que você vai ganhar esse shape, você vai conseguir se controlar, porque você vai ter um hábito que ele vai te entregar. Sim. O problema é você procurar um hábito que as pessoas de fora te atentando. Isso é mais difícil. Queira ou não queira, quando você casou, você teve que mudar os seus hábitos. Você teve que se adaptar aos seus hábitos. Não só os hábitos alimentares, como os hábitos de vida. Exato. Então, a mudança é mudança de hábito. Não tem jeito. Poxa. Olha, eu fico muito feliz, Caio, porque o assunto é de extrema relevância aqui, e é um bate-papo muito legal. Para quem está em casa acompanhando a gente, eu quero que vocês saibam que essa live aqui, ela não vai ficar disponível na íntegra, vai ficar também no YouTube. Então você que quer assistir depois na íntegra, vai no YouTube, tá lá também. O personal Caio Lopes vai estar lá para vocês assistirem na íntegra, pegar todas as dicas aí, anotar e, se possível, entrar em contato com ele via assessoria no Instagram, que lá você vai ter os dados certinho, até o WhatsApp para você poder entrar em contato com o Caio. Direto comigo. Direto com ele. Mitos ou verdade ainda sobre treinar perna 3 vezes na semana ou 2 vezes na semana? Isso eu vou falar pra você que eu já faço. 2 vezes na semana. Já treina muito mais do que a maioria dos homens. Sério? Uxi. Se o cara jogar bola, então ele só treina no futebol. Ele nem vai jogar e treinar em casa. Não, eu já jogo bola, não preciso treinar não. É normal. Vanessa falou pra mim, onde? Não, eu sei que eu tô precisando treinar perna. Mas calma, estamos voltando. E você nunca gostou. É a Vanessa que me treina a perna, viu? E você tá aprendendo, e vai bem, porque a Vanessa sempre treinou bem. Sempre treinou bem. E foco principal. 3 ou 2 vezes. Eu, Caio, trabalho com homem 2 vezes, mudando os treinos. Um com maior predominância de parte posterior de coxa, parte de trás da coxa, toda a parte posterior. Então, 80% desse treino, o foco é essa região. Homem tem mais dificuldade? Tem preconceito. Você tem que saber o que prescrever. Se você botar ele para fazer uma elevação pélvica, ele não volta. Não faço. Isso, entendeu? Não, ele tem preconceito. É preconceito. Ele tem preconceito, porque queira ou não queira, glúteo forte, costas não dói. Então você tem que pensar primeiro na saúde e aí depois vem essa estética. Tá? Então, para homem, eu gosto de trabalhar com 2 vezes na semana, porque ele também quer a ênfase no superior, então você dá mais foco nessa região, mas ele tem que trabalhar inferior para ele entender. Tá? Então, um dia com ênfase de 80% na parte anterior, outro dia com ênfase de 80% na outra parte e vai trocando. Já mulheres, eu gosto de trabalhar 3 vezes por semana. Um dia só de ênfase de quadríceps, com mais glúteo. Outro dia já com posteriores, focado em isolamento sem flexão de joelho. Outro dia você faz um complemento total, completo, trabalhando com queima calórica. Mulher dá para fazer um mixer fenomenal de treinamento para inferior. E ela topa tudo, isso que é legal. Entendeu? Isso que é bom. E olha, que você que está aí assistindo a gente e não está entendendo nada do que ele está falando, que está boiando aí, etc e tal, falando ênfase, não sei o quê, e nem eu sei falar, mas você que está boiando aí, que quer se aprofundar nisso, gente, começa a ir para uma academia, começa a entender. Olha, eu comecei a treinar com 17 anos. Na extinta CAF da Avenida, que hoje agora... Academia. Sua primeira academia? Minha primeira academia. Estagiou também. lá? Não, minha primeira academia como aluno. Aluno, achei que você tinha... Nossa. Não, como aluno. Eu Foi ia treinar lá também. e eu treinava lá porque eu tinha vergonha. Porque eu era gordinho, as outras academias os caras já eram enormes. E naquela época o gordinho não se aparecia na academia. Eu ia lá para as esteiras do cantinho sozinho, quietinho. Era uma academia com foco de qualidade de vida. É verdade. Então eu me sentia melhor ali. Era verdade. Comecei a treinar com 17 anos. Então, essa nomenclatura... Esse vocabulário aí do Caio, a gente já está mais, né, afiado, já conhece. Para quem
utiliza disso como um esporte, como um meio de vida, porque eu falo que a academia é o lugar onde eu vou no final do meu dia ou no começo do meu dia, para que eu possa entrar no meu dia. Se eu, às vezes, eu não tenho isso, porque isso aí já é com o Caio, não sou eu, mas quando a gente começa o dia com uma série de exercícios, a gente está liberando uma série de hormônios. Perfeito. Né? E enchendo o potinho da dopamina. Pois é. Você pode encher o potinho da dopamina tomando uma cerveja ou treinando. Então você enche ele com o seu jeito mais saudável. Qual que é melhor? Cerveja. Por isso que quando você termina o trabalho, você fala, não vou na academia e passa no bar. Pois é. Você precisa encher o potinho de algum modo. Você pode escolher qual deles. Vinícius Garcia escreveu aqui que você é um excelente profissional e personal. Um abraço para você. Obrigado, Vinição. Abraço. Obrigado aí. A Tainara Rubio entrou aqui também. Um abração, Tainá. Michele Pavanelli também entrou aí. É isso? Corrige. É isso? Desculpa, gente, se eu não estou sabendo falar errado. O Vinícius Garcia também. Vinicião. Muito legal, muito legal. Pessoal, batendo 1 hora de live, cara. Isso ainda... Eu bati 1 hora de live, 1h10, 1h05 com o Paulo e com o Candé. Ou com o Paulo Candé e com o Éder. E foi fantástico também, os assuntos fluem e é bacana. Vocês estão em casa e quiserem fazer alguma pergunta para o Caio, aproveita aqui agora. Sempre no final do meu podcast, eu abro para o pessoal. Perfeito. Né? A gente já chegando nas considerações finais. A Vanessa também já vai escolher aí quem que vai escolher vai sortear esse kit do Caio. Né? O outro brinde, tem mais um brinde aqui. Tá aqui, ó. Um já foi para o Paulo Henrique. Esse aqui é da Vanessa, não posso mexer. Fizeram uma pergunta aqui agora, perguntaram se aluno seu vale. Não vale, né? É aluno que já tem? Aluno que já tem. Né? Ai, meu Deus, olha só. E aí, Vanessa, você que escolhe, tá? Eu não vou sugerir, mas aí você que escolhe, tá bom? Vou deixar essa bomba para você. Certo, concordo que aí você tem que entregar o da sua aluna lá em Marília, né? Quais são? A Gabi Ramires está aqui desde o começo, né? Tudo bem, esse aí você vai entregar lá em Marília. E qual é a outra? A Mari Scarabelli está com a gente aqui desde o começo. Então, nada melhor de que fazer a entrega para ela também. Nossa, aí, ó. Que está acompanhando a gente. Olha lá, ó. Caio, não tenho perguntas. Só parabenizar você pelo profissional excelente que você é. Parabéns. Obrigado de coração mesmo. Olha. A Mari foi uma das primeiras ratinhas brancas minhas, eu costumo dizer. Quando eu comecei a desenvolver o método FinaFit, que é o meu método de treinamento, ela foi uma das primeiras ratinhas brancas que eu introduzi as coisas assim. Para poder, assim, ter esse utilizar do método que eu gosto de trabalhar. Que legal, que legal, que legal. Cara, eu gostei muito desse mitos e verdades aqui no meio do nosso podcast, porque eu ainda não tinha feito e você acabou de criar um quadro aqui no meio. Gostei, viu? Mitos e verdades. A última pergunta, a Vanessa que quer saber. Pode falar, Vanessa, que eu estou te ouvindo. Pode falar. A última. Vamos lá, ó. É possível ter resultados na musculação se eu pratico spinning 3 vezes na semana? Você nem sabe quem perguntou essa. Não faço nem um pouco de ideia. A Vanessa é maluca pelo spinning, cara. Nossa, ela gosta, identifica. Perfeito, encaixa com o biotipo dela. É o aeróbico que faz bem para a cabeça e para o corpo dela, tá? Desde que bem periodizado, isso se encaixa perfeitamente. Faz 3 vezes na semana. O problema é que, minha amiga, no dia que você for treinar spinning, você também vai treinar a perna. Só que o foco vão ser altas intensidades. E com certeza o processo alimentar desse dia e do outro para se recuperar, o seu nutri vai estar pesando em cima. Então a gente tem que pensar o quê? Se eu treino mais, se eu faço mais do que um treino, eu também como mais. Eu tenho direito de comer mais, eu devo comer mais. Aquelas crenças antigas que a gente tinha de o gordinho, a mulher começou a treinar, fez a reuniãozinha entre as amigas. Chega todo mundo, um pudim que eu fiz, mas só a fulaninha não vai comer, porque ela tá treinando, ela é a única que pode comer. Ela é a única. Ela tá treinando. Ela tem o gasto, né? Então as outras não estão, elas não merecem. Então ela deveria comer. E é essa mesma coisa. Se você treina mais, você também come mais. Não é o processo ao contrário,
Tá? Você tem que performar, melhorar cada vez mais o seu treino. Alimente-se corretamente com a quantidade certa para você fazer isso. Pode sim. Perfeito, perfeito. Alguma consideração final aí, ou voz da consciência? Pronto. A Mari falou que vai marcar um treino com você. Aí É um você já prazer. faz a entrega. Vamos marcar. Sim, precisa marcar um treinão aqui em Tupã com o pessoal das antigas. Para mim, eu gosto. Ela falou assim que hoje é graças a você que ela treina hoje. Parabéns. Obrigado, de coração mesmo. Olha. Fico emocionado. Uma pessoa que treina com tanto amor assim e luta. Obrigado mesmo, Mari, de coração. A Mari, a gente treinava casal... lá na extinta Academia Prêmio. E ela é uma pessoa totalmente dedicada ao treino. E se você conseguiu fazer dela essa pessoa... tem um feeling absurdo. Uma mentalidade. Que bom. Pessoal, quem? Não acredito. Ah, dona Aimee França Balco tá com a gente aí também, né? Entrou assistindo aí. Ó, mãe, um beijão pra você, tá? Tamo aqui. Aí o Caio. Caio, você lembra dele, mãe, ó, das épocas do quiosque, com certeza. Ela não vai saber digitar, mas graças a Deus ela sabe assistir, né? Então, beijo pra mamãe. Mamãe, beijo pra você, tá bom? E, ó, encerrando o nosso podcast, antes da gente encerrar, eu sempre peço pro pessoal olhar pra sua câmera e deixar uma mensagem para o pessoal de incentivo, uma mensagem, né, positiva, alguma coisa que faça parte do seu cotidiano, que você consiga passar para as pessoas. O que você passa para o pessoal que está em casa hoje, Caio? A correria do dia a dia acelera a gente de dentro para fora. Não tem jeito. Se você deixar o processo externo te influenciar internamente, você vai lutar e não vai desenvolver. Então, mentalmente, coloque na sua cabeça. O corpo que você tem hoje não foi criado ontem. E o corpo que você mentalmente quer não vai ser criado amanhã. Mexa aos poucos nas peças. Um quebra-cabeça não é montado de uma hora para outra. É encaixe de peça por peça. Além disso, você põe peças nos lugares errados e tem que recomeçar. Então, começa devagar. Ajusta um café da manhã. Ou senão, Caio, eu não consigo arrumar minha comida. Vai treinar primeiro, então. O treino costuma ser mais divertido e mais fácil, tá? Ah, mas então eu tenho que começar na comida agora. Tá bom, ajusta o café da manhã, começa seu dia de outro modo. Quem sabe isso não vai influenciar no final do seu dia e vai fluir melhor. Outra coisa, foque em treinar não só para sua estética. Pense na sua vida, pense no que você quer viver para frente. A gente costuma dizer que faria tudo pelo outro. Só que isso a gente só pensa no faria tudo pelo outro, daria vida pelo outro em termos de morrer. E quando você está vivo, que você também pode dar com outras oportunidades, certo? Então, justifique o que você quer, analise e põe em prática. Você pode, é só você. Pronto. O Caio quase filosofou hoje aqui, né? Isso é legal, porque eu fiquei te assistindo aqui, ó, no preview. Cara, é uma verdade tudo que você disse. Se a gente não começa de alguma forma, a gente nunca vai começar nada. Você fica estagnado, você fica na mediocridade, fica naquele platô e quero mais, aí você vira aquela pessoa que vai falar mal do outro porque você não está bem com você. Você conserta tudo isso. Caio, eu falo que o podcast aqui, Caio, isso aqui foi uma sala que foi criada por mim e pela Vanessa, e isso aqui foi para servir de locação, para que outras pessoas pudessem gravar os seus podcasts. Eu tenho o meu. Outra pessoa também pode ter o dela. Ela vem aqui, aluga a sala, ela pode utilizar dessa estrutura. Mas aí, quando eu comecei a perceber que outras pessoas estavam fazendo isso, alugando a sala e vindo, gravando, eu falei, eu quero o meu. Por quê? Caio, já parou para pensar? Faz quanto tempo que a gente não se vê? Eu acho que faz do seu casamento. Foi. Eu acho que foi do seu casamento, 2018. Foi. Acho que foi. Foi no nosso noivado. Você não me vê, porque eu vejo você. E você não me vê, porque eu vejo você no Instagram. Exatamente. Mas isso aqui eu criei uma oportunidade de trazer os amigos para perto, né? De trazer o pessoal que há tempos a gente não se fala, não se vê, e o podcast serviu para isso. E até mesmo para que o pessoal consiga entender que nós temos na nossa região, na nossa cidade, profissionais de extrema qualidade,
Muitas vezes, eu quero treinar com sardinha. Tem um sonho de treinar com sardinha. Não, legal, tem o sonho de treinar com sardinha. Mas olha em volta de você que existem ótimos profissionais. Não estou falando só na área de personal trainer, eu estou falando em todas as áreas. Eu preciso de uma fotografia, eu queria tirar foto com Hans Duran. Sei lá se existe ainda. Mas tenha na sua mente que na sua região, onde nós estamos, existem ótimos profissionais. Né? E isso que consiste o quê? O Caio, ele fez tanto curso já, só o Iron Man das coisas da vida, corrida, é com ele, cara. Ele é um ótimo profissional. E se ficou alguma dúvida nesse podcast, entra lá no Instagram, Personal Caio Lopes. Personal Caio Lopes. Você já encontra ele, vai ver esse monstro aqui. Seja bem-vinda. Né? E tire suas dúvidas lá com ele, manda. Pode mandar mensagem lá que ele responde. Respondo, fica à vontade. Super gente boa mesmo. E esse podcast é para isso. O Podcast é meu, é seu, é nosso, é de todo mundo. Inclusive seu também. Muito hoje obrigado. Aqui no Podcast. Obrigado, Caião. Obrigado. Você de é coração. Fera, velho. Obrigado por ter vindo, ter encontrado. Ele veio de Marília, gente. Ele veio de Marília, veio direto. Sentou, saiu de Marília, entrou no carro, pegou uma chuva danada que caiu na região agora. Entrou no estúdio, sentou, a gente já começamos a gravar. Tomamos uma água antes, né? Só para aquela relaxada, e estamos aqui para poder trazer para vocês o que é, como é a vida desse cara fantástico que é o personal, esse cara, o Caio Lopes. Obrigado, Caio, mais uma vez, e fica aqui e já aberto o espaço para quando você quiser voltar, falar de alguma coisa, o espaço é seu, a casa é tua, tá bem? Muito obrigado. Obrigado por você também que nos acompanhou até agora no nosso podcast. Tá certo? Porque ele é teu, ele é meu, ele é nosso, é de todo mundo. Tá bom? Um abração. Tchau, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.